Estamos aqui para o primeiro episódio da segunda temporada do podcast. É sobre saúde mental e tá tudo bem. E hoje a gente está aqui com convidados internacionais. Tô muito chique, gente. Vocês não têm noção. Olha quem tá aqui comigo. Marcelo Pepe. Obrigado, e Eliane, maravilhosa. É sempre um prazer estar com você. Eu tô muito feliz que vocês estão aqui. A Eliane, ela começou a gravar nos meus vídeos, né? Que em 2014, mais ou menos. Até o primeiro curso que eu fiz no Hotmart. Gente, tem que achar aquele curso lá, porque tem várias pérolas. E o Pepe, né? Do Relaciono. Do Tem história, hein? Temos história. Muitas histórias. Muita isso é história. Boas. Histórias Ótimas. boas. Outras não tão boas, mas são péssimas e são maravilhosas. E tá tudo bem. A gente tem memória seletiva, né? A gente tem uma memóriazinha seletiva. O assunto é saúde mental. O assunto é saúde mental. Por que você me chamou, então? Eu chamei Eliane, na verdade. Eu acabei vindo de intruso. Troca aqui, senta. Na verdade, eu trouxe a Eliane, que é o pilar, assim, e o Pepe veio. Mentira, gente. Pegar meu Rivotril aqui. Bom, por que eu trouxe eles aqui? Por que eles estão aqui nesse primeiro episódio, né? Hoje é um momento muito especial para mim. A primeira temporada foi um sucesso. Então, assim, eu estou muito grata a todos vocês. E a gente trouxe hoje um assunto que é muito falado, né? Literalmente, mas que muitas pessoas têm muitos desafios, e que é a oratória. Então, o Pepe, ele dá curso de oratória, a Eliane acompanha ele também, trabalha com os vídeos, e eu fiz o Empretec em 2014 e tinha um facilitador, né, que era o Marcelo Pinho, acho que é isso. E aí eu falei, eu quero ser igual a você. Ele falou, você precisa fazer um curso de oratória, e me indicou o Pepe. E aí a gente começou a nossa jornada. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, do que você acredita dessa oratória, da saúde mental. Tem tudo a ver, porque uma coisa que a gente comenta é que a autoestima está ligada diretamente à oratória. A pessoa, quando ela tem confiança e ela diz assim, não, eu vou lá e vou me apresentar, veja bem, confiança até um certo ponto, isso é muito importante. A autoconsciência. Quando a pessoa tem autoconsciência e ela se conhece, sabe seus potenciais e tem confiança em si própria, o que ela faz? Ela se apresenta. E quando ela se apresenta em público, ela eleva também a autoestima. E é essa relação mútua de causa e efeito que é bacana, que tem tudo a ver com saúde mental. Às vezes a gente pensa assim, né? Eu comento muito isso com a Eliane. A gente pensa assim, como é que eu desenvolvo meus pensamentos? Como é que eu me conheço melhor? É através da linguagem, é através da nossa fala, e assim a gente remete aos filósofos antigos, é através da nossa fala que nós articulamos as palavras, as frases, as ideias, os pensamentos. Por que você vai fazer uma terapia e você fala? Por quê? Porque assim você desenvolve seus pensamentos. Tá tudo ligado. Aquela pessoa que fala, aquela pessoa que se comunica, ela tem a mente melhor trabalhada. Perfeito. Isso está muito ligado. Muito. E também tem essa história, né, da autoconfiança de você ir à frente de um palco ou gravar um vídeo. A gente está aqui agora batendo esse papo. Podia estar 1000 neuras correndo aqui. Não que não estejam no consciente, no subconsciente. Várias neuras, como é que tá? Qual o ângulo? Será que eu estou fazendo ridículo? Estou falando bobagem? Sim. São cobranças. Será que eu estou muito bem? Será que eu estou mal? É normal. E eu gosto tudo bem. Tá tudo bem, não é? Então você vai se sentindo mais seguro. Vai aprimorando, né? Vai aprimorando, porque, ok. Porque, infelizmente, as pessoas têm aquela questão da comparação. Sim. Né? A grama do vizinho sempre está mais bonita, mais verde. Mas quando você começa a se olhar e falar, poxa, eu tenho uma grama bacana também. Então, você começa a se perceber. Então, quando você tem essa consciência, que é uma coisa que a gente sempre conversa, né? O que eu trago para o consciente, isso eu controlo. Sim. O que eu não tenho consciência, eu não tenho como controlar, ou como trabalhar, ou como desenvolver, ou como colocar em prática tudo aquilo que eu tenho dentro de mim e eu quero colocar para fora. E é tão injusto, tem tanta gente com tanto conteúdo bacana, e ele fica ali escondidinho, se colocando em segundo plano. Não. Apareça, se coloque, as pessoas querem te ouvir. Sim. E o que falta muitas vezes é um pouquinho de técnica. Perfeito. A pessoa tem a ideia lá dentro, tem até como articular, mas ela não tem a confiança. Por quê?
porque tem medo do julgamento dos outros. É E verdade. quando você, e é muito normal e muito aceitável, nós Claro. vivemos nesse meio competitivo. E quando você tem medo do julgamento das outras pessoas, você precisa entregar um resultado melhor na sua Sim. apresentação. E tem a autocobrança, né? Que a gente fica se cobrando ali o tempo todo. Uma coisa que eu achei muito interessante no curso é a questão dos vídeos, né? Da gente é- gravar o aluno se apresentando. Eu acho que isso faz total diferença, Muito. É um né? feedback verdadeiro. É. E assim, eu estava até comentando com vocês também, quando a gente vai gravar vídeo, você falou, gera esse monte de coisa, muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, mas eu tenho que gravar vídeo? Eu falo, gente, calma, respira, né? Você tem que fazer coisa que seja confortável para você. E eu aprendi muito ali olhando no vídeo. Eu já te falei isso, né, Pepe, mas eu tenho até hoje aquelas folhinhas Das avaliações das que os alunos avaliações. dão. E uma pessoa, né, que eu não sei quem foi, escreveu motivadora. Olha que Isso. bacana. Eu tenho até hoje. Então, acredito que você também deve ir percebendo isso nos cursos, né? Quando a pessoa chega e eles falam com você no curso, se comunicam, como que você percebe que você já identifica que esse daqui é mais introspectivo? A gente repara muito, a Eliane tem uma percepção muito bacana durante a aula, até muito mais sensível do que a minha. A Eliane costuma comentar, olha, aqueles alunos, como é que eles já chegaram, entraram na sala, já entram, já sentam, os tímidos sentam juntos, os mais extrovertidos já sentam de outro lado. É uma coisa um tanto orgânica. É orgânico e é interessantíssimo. Eu comecei a perceber isso. Em cada turma, eu falava assim, Pepe, olha que interessante. Aqueles que são mais tímidos, que você sente, às vezes, que já entra com a autoestima assim, mais baixa, Aham. eles sentam juntos. E os outros que já tem já são soltos e tal, eles ficam sempre separados. Eu falo assim, gente, como é que pode? Eles nunca se viram. E eles nem tinham conversado ainda. Vai se unindo, né? Eles vão se unindo, eu não sei. E é uma né? coisa legal, né, que a Sussu estava falando, a Ellen estava comentando que o aluno dá esse feedback, o aluno ele comenta como é que foi o resultado, e uma coisa muito bacana, Ellen, é que quando o aluno observa no outro o desenvolvimento, e olha que é mais fácil você encontrar desenvolvimento no outro do que em si próprio. Sim, Normalmente você diz, nossa, como eu vi a tua evolução. Ah, mas e a tua? Não sei, não foi tanto. Pô, mas aí todo mundo vai vendo a evolução do outro. sim. Isso é muito importante numa turma, porque aí um vai se motivando. Poxa, se o outro se desenvolveu é porque eu também me desenvolvi. Que é muito difícil, né? Você olha para o espelho hoje, você olha para o espelho hoje e se compara com 20 anos atrás, você não vê diferença, você não percebe que você mudou. Agora, se você pegar uma foto sua, caramba, olha como é que eu tinha 20 anos atrás, aqui a minha aparência, e olha agora como eu tô mais bonito. Sim, Eu gosto mais miúdo. sim, eu Que seja, né? Ah, Como um bom vinho mais maduro, Não mais é? gostoso, né? E aí, o que a gente percebe? Que o aluno, numa turma, quando ele vai vendo os outros alunos evoluindo, ele se motiva. sim. E eles dão esse feedback pra gente. Eu não sigo uma linha de guru. Eu não sigo essa linha. Graças a Deus, né? senão você não tava nem aqui, né? Eu não sigo, eu não gosto. Tem muita gente que parece que toma posse da autoridade sobre a vida dos outros. Sim. E aí, quando o aluno diz, Pepe, você mudou minha vida, eu digo, não, peraí, pô, eu não. Foi você com o teu desenvolvimento pessoal que mudou Sim. a tua oratória, a tua comunicação. Eu não fiz nenhuma magia. Claro, eu te ensinei, te orientei, te conduzi, te mentorei para você atingir aqueles objetivos. Deu Mas- as ferramentas, né? Mas não é assim, você toda honra, toda glória, né? Isso não é assim que funciona. Mas tem muita gente que se aproveita disso, Sim, que são esses falsos líderes. sim. Ah, não, eu vou mudar a tua vida, eu vou acontecer. Não é assim. A gente está ali como um facilitador de um método. Isso eu falo muito, né, na questão de terapias. A gente não faz nada, a gente é um canal que a gente estuda e nós aprendemos ferramentas para conduzir o outro dentro da possibilidade dele para ele poder evoluir. Eu me cobrava muito quando eu Uhum. comecei a fazer essa transição do marketing para as terapias e até o próprio marketing também a gente vê que é muita enganação, né? Então, tipo assim, eu já falava, não faço milagre, porque não existe milagre, né? Então, Mas assim, é o que as pessoas procuram. sim, com A certeza. gente não quer vender Milagre, exatamente, mágica. mas quer comprar. Com certeza. Quando nós somos honestos, nós Sim. perdemos valor. Sim, a Os gente tem mais desonestos desafio. estão aí brilhando. Não,
Estão Não, se é destacando. exatamente isso. E aí, às vezes, quando eu atendia, no início, eu falava assim, gente, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, outra ferramenta. E aí, depois você vai pegando uma consciência de que o que a gente faz é o que a pessoa dá conta também de receber. E que Isso. não é sobre a gente. E a gente Né? empodera outra pessoa, né, Eliane? Empoderar. É quando você dá poder a outra pessoa e não fica com poder e a pessoa tem que vir beber da fonte sempre em você. Sim. E o, Não, a e o pessoa legal tá é quando a empoderada. pessoa tem essa percepção. Por exemplo, no nosso treinamento, quando você falou, sempre no começo todos estão muito tímidos e com medo, e é normal. E é normal, porque Apavora, né, apavora gente? aquela Apavora, primeira né? apresentação. Um medo, É. realmente. Mas o bacana é o que você ouve depois. Sim. Porque dá aquele medo, ele vai lá e se apresenta. Às vezes, alguns até falam, nossa, eu nunca tinha me visto assim, eu nunca me gravei. E aí você pergunta assim, e qual foi a sua percepção? Como é que você sentiu assistindo aquela pessoa que está lá? Sabe que eu até gostei? Ai, Isso é muito bom, legal. né? Melhor Isso é do que eu muito- imaginava. É melhor. Para pensar, falando em terapia, falando em Sim. saúde mental, É uma frase para impactante. pensar quantas décadas nas nossas várias vidas, nessas vidas, né? Sim. Quantas décadas a gente já passou se remoendo por problemas que talvez não tenham nem acontecido. 98% dos nossos Quantos pensamentos não traumas, acontecem. É verdade. quantos traumas nós temos? Não, de lembranças de um Sim. passado que não existiu. Sim. A pessoa diz assim, não, aquilo que eu fiz, meu Deus, como eu tenho constrangimento, não consigo tirar isso da minha cabeça. Aí você vai conversar com a pessoa, não, foi nada daquilo, É. foi tranquilo. Aí você diz, caceta, eu fiquei décadas passando Sofrendo. por esse sofrimento, essa angústia. É a mesma E coisa. trazendo aquilo. né? Falar em público é a mesma coisa, né? Sim. E como que você, assim, eu posso falar por mim, né? Tipo, eu aprendi muito de verdade. Então, assim, acho que até hoje essa facilidade que eu tenho de estar aqui, de estar falando, de fazer É. apresentação, de gravar vídeo. Mas eu sofria, né? Quando eu comecei a gravar os vídeos que eu falei com a Eliane, eu me dava dor de barriga. É. E aí aprendi algumas coisas que ela foi me passando, do sorriso, de parar, de falar isso. No próprio vídeo, quando você se vê, você tem uma noção maior, né? Uhum. E aí, pegando esse gancho de toda essa apresentação, de como ajuda muito, hoje em dia a gente tem a rede social, né, gente? É. E a rede social, ela paralisa muita gente, Uhum. né? Então, assim, como que vocês, né, veem essa questão dos vídeos hoje em dia nas redes sociais, dessa obrigação da pessoa, você tem que gravar, você tem que fazer isso. Primeiro que a gente não tem que nada, né? É. A gente tem que fazer o que é confortável. Mas Sim. claro que um vídeo e uma boa oratória, a gente vê pelo Big Brother. Oi, eu falando de Big toca Brother. nesse ponto. Né? Alguém aqui, pelo menos, está comigo para poder ver Big Brother. Não, mas é porque esse ano eles fizeram uma apresentação que a pessoa tinha que falar dela, né? Responder umas perguntas em 30 segundos, alguma Aham. coisa assim. E você vê nitidamente que as pessoas não estavam preparadas para estar falando ali naquele momento, né? É. Então, assim, que lógico, está na TV, na Globo, com tudo aquilo. Nossa, uma cobrança. muito Uma grande. cobrança muito grande, né? Mas quando você já tem essa oratória, quando você já tem uma preparação, uma confiança também naquilo, é muito mais fácil. É a prática. A a prática. prática. Quando você pratica, é como dirigir um carro. Você pode aprender toda a teoria, entender o motor, entender todo o funcionamento da mecânica do carro. Aí você pode entender da condução, tudo. Mas até você sentar ali, praticar e se colocar ali realmente para dirigir, Aham. você não vai ter a experiência, o domínio, a tranquilidade que um motorista experimentado vai ter. Hoje em dia, você entra num carro, entrei agora vim do Rio de Janeiro para cá. Você entra no carro, dirige ali por algumas horas, simplesmente chega. Claro que tem todas as curvas que você tem que fazer, mas Sim. é um sentimento de uma extensão do teu corpo. E a oratória começa a virar isso. Você simplesmente se expressa. Aquela pessoa que não tem a prática de se expressar, ela não consegue conduzir uma ideia. E aí entram também o poder de síntese. A gente Sim. está falando, se a pessoa começa a falar de uma maneira que ela não interrompe nunca, ela fala, é o que a gente chama de verborragia, a pessoa começa a falar, fala, e fica, às vezes, prolixa, é ruim Sim. pro discurso. E às vezes você também não E quando- consegue nem pegar a ideia, porque É. a pessoa vai falando. Porque não fecha, né? Não tem início, meio e fim. Sim. Isso perde. também é treinado, Sim. sabe? E só quando você se permite treinar é que você evolui nesse aspecto. E é vital que você se coloque para treinar, se grave, se conheça e se avalie de uma maneira respeitosa. Sim. Você falava sobre o vídeo,
na internet. Aham. A gente tem que ter muita saúde mental, muito equilíbrio, sabe pra quê? Pra você ver as dancinhas do TikTok de aponta pra cá, não sei o que lá, aquelas coisinhas que eu nem sei o que que é, que aponta pra cá, aponta pra lá, toca musiquinha e tal, e aqueles trends, aquelas coisas todas que estão na modinha, aquilo ali é um problema mental. Quando a pessoa segue a manada e Sim. ela não tem personalidade, é normal que você se adeque para tentar surfar uma onda. Mas quando você não cria a tua personalidade, Sim. veja bem, você pode pegar um vídeo na internet, gravar um vídeo, você falando, igual a gente está aqui conversando normalmente. Aí você diz, não, mas o outro fez assim, aí editou no CapCut, né, que fala, editou no CapCut, aí fez efeito disso, efeito daquilo, transição, não sei o que lá, mas ele entregou alguma coisa para quem Ele foi assistiu aquele autêntico, vídeo? né? Ele foi autêntico? Você via, por exemplo, faleceu agora, né, o PC Siqueira, né, aquele youtuber, foi um dos primeiros youtubers Foi que um eu dos acompanhei, que Muito acho que ele... ruim de YouTube, Ele foi gente. um que ele era do começo. O PC ele ficou muito Ele famoso. era da MTV depois. Ele foi para Ah, MTV. tá. Todo Eu acho que eu tatuado, ele vi. tatuou a Aham. cafeína, a fórmula da Sim. cafeína. E aqui no ele Brasil. tinha até um problema que ele fazia até tratamento, ele começou a fazer o vídeo porque ele tinha dificuldade de fobia social. Ele não Mas ele não falava, ele interagia. simplesmente falava, e o vídeo Tinha dele um era canal. interessante. Aham. Aí, de repente, a gente começa a ver uma tendência do espetáculo. A sociedade ela está acontecendo o seguinte: o que antes nós assistíamos 20, 30 minutos, 40 minutos, essa geração atual e essa geração nós acabamos nos incluindo por osmose, a gente acaba ali né, Mas por é identificação. A gente, Aham. não quero assistir mais do que 5 minutos de um vídeo, é Sim. muito! 5 minutos é muito! Aí hoje, as pessoas não conhecem uma música inteira. Elas conhecem 15 segundos de uma música. Sim, A pessoa ouve aquele oh no, oh no, oh no, já passa. e é aquilo. Mas a música é grande, ela tem várias partes Sim. além do oh no, oh no. Né? Deve ter um oh yes, yes, talvez. Mas a música é ampla, mas a pessoa conhece um trecho. Ela conhece a introdução de uma música, ela conhece o Wesley Safadão de uma outra música, ela conhece um pedacinho da Anitta, um pedacinho. Essa sociedade está vivendo em pílulas. Está vivendo muito fragmentada, sabe? De uma pequena dose. E ela não está realmente absorvendo. Quem hoje pega um livro e lê? A pessoa quer Não ler um é, story. gente. É. Ela quer ler um story. E a gente tem que É. entender também, que eu acho X, né? Agora não é importante, mais Twitter, é um X. que é importante que existe um mercado. Existe um mercado e dentro daquilo que você estava falando, cada pessoa, você tem uma forma de viver e de interagir. Ou Sim. você tem uma página, você tem um canal e de repente a Sussu, ela se posiciona dessa forma, TikTok e tal, mas é uma coisa que para aquela pessoa, para você, de repente não tá tudo bem. Faz sentido. Faz né? sentido. Agora, o que faz sentido, de repente, para você, será que faz para mim? Sim. Será que essa coisa de eu ficar fazendo, isso vai me trazer sofrimento ou realmente vai me complementar? Porque nunca tá bom. Mas aí é que Suficiente, né? está dentro do autoconhecimento. Eu tenho que ver, por exemplo, eu tenho o meu Instagram, o meu YouTube. Eu tenho que postar todo dia, toda hora. Não, eu tenho que fazer porque todo mundo faz assim, eu tenho que fazer. Mas E as você está agências cobram isso também quando pega um cliente. É. Você Agência tem fazer que 3 fazer reels por semana. você tem que fazer, você tem... E assim, o que eu... não é... 3 por dia. Não. Não, gente, não dá. Um vaso Acho lá que no no banheiro. Kiss ele tava falando que são 7 stories por dia, gente. A menina tava dando mentoria para uma menina, ela tava falando outro dia, né? 90 stories. Aí eu fiquei pensando, gente, se eu fizer 90 stories, é tipo assim, para cliente, né? Porque, nossa, a gente tem... Não imagina, acho que eu não consigo. Você tem que saber o que você quer alcançar, porque Qual é às o vezes seu o público? número... Sim. Qual é o seu público? O que interessa para o seu público? Mas os números... E às vezes você pode estar cansando o teu público. Sim, mas essa questão das dancinhas que você estava falando, eu acho muito desafiador, vou usar essa palavra, porque às vezes a gente vê alguns profissionais médicos ou outros funcionários, estou falando que eu vi mesmo, funcionários de uma empresa, por exemplo, gravando aquelas dancinhas que antes tinha, e você via estampado na cara deles, assim, Constrangimento. Exatamente. Tipo Que assim, merda que estão eu tô me obrigando a fazer essa Por que que eu porcaria tenho que fazer aqui. isso? Entendeu? Então, tipo, isso. E um médico, que às vezes você olha para o médico, não julgando a credibilidade do médico, mas assim, porque ele não tá confortável em fazer aquilo dali, porque não combina com ele. Mas aí o cara da agência falou, faz que vai... Sim, faz Vai que tá bombar. na moda. Só que vai bombar com quem? Sabe aquela história? Você Talvez diz assim... pra gente julgar.
Não, mas peraí, é vaidade, é atingir números. Olha quantas reações eu tive, mas reação do teu público-alvo ou reação de um monte de energúmenos? Porque para cada influenciador digital, existe 1 milhão de idiotas digitais seguindo, sabe? Então, influenciados, influenciáveis. Aí você diz, cara, mas é esse público que eu quero? Realmente é isso? Ah, mas o outro tá lá, olha, 1 milhão de seguidores. Mas quem é? Quem é que tá seguindo aquela pessoa? Tá seguindo porque ela tá colocando alguma coisa que realmente agregue valor? Depende do objetivo. Sim. Ah, eu quero atuar como influenciador digital. Veja bem, o influenciador não é profissão, embora as pessoas possam até dizer que sim. Todas Mas as crianças agora, todo mundo Olha quer ser só. influenciador, gente. Mas influenciador, você está influenciador, você não é. Sim. Você está palestrante, você não é palestrante, você está escritor de um livro, você não é escritor de um livro. Você é especialista em alguma área de atuação. Agora, o influenciador é uma manifestação da tua especialidade. Você está influenciando pessoas pelo teu conteúdo. Agora, o cara esqueceu o conteúdo e disse, eu quero ser influenciador, a qualquer custo. Aí ele olha o outro influenciador vivendo uma vida que ele sonha fake, muitas vezes. Muitas vezes. E aí, o que que acontece? O cara tá todo tatuado, o cara tá todo cheio de não sei do que, tá todo cheio das influências do não sei do que, lá do Dubai, os cacete. Aí você vai olhar aquela vida e diz, não dá para eu ter aquela vida. Aí o que que a gente começa a ver nos noticiários? No Bom Dia Brasil, Bom Dia Rio, Bom Dia Minas. Não vejo noticiário, gente. Não, o que que você vai ver? Ah, pegaram uma quadrilha de golpistas que não sei o que lá, sim. aplicando golpe E do aqui cartão de fora crédito. Tá tendo vários, tá? Aí o que que acontece? Aí Você é vai ver mais- tudo influenciador. Acho que de rifa, essas coisas. Eu não sei se vê aleatório numa coisa, mas tem. Assim, mas é uma comunicação. Vão Hoje em cancelar dia. esse episódio. Não, mas é uma coisa. Eu ia perguntar pra Hashtag vocês. cancelado. Eu ia perguntar pra vocês se chega alguém lá no curso de oratória querendo ser influenciador e fala. Influenciador Não, eu falo nunca que é chegou. especialista. Eu falo, você tem que ser especialista. É, Você não é influenciador. E a maioria que vem até a gente, por exemplo, ou já é uma pessoa que é um profissional, vamos dizer, um psicólogo, é um terapeuta, ou um cardiologista, e ele quer colocar realmente ali nas redes sociais a informação dele, mas não para ser um influenciador. Ele quer começar realmente a interagir com as pessoas colocando uma comunicação, uma informação do conteúdo dele, com real conteúdo. Tanto é que nós já temos alguns clientes nossos, né? Você e outros clientes, que também já se destacam nas redes sociais porque se encontraram. E é importante, você tem que estar, realmente, tem que estar, é uma palavra até forte, porque Sim, mas essa questão de que muitas vezes eu falo assim, você tem que preciso, ser, ou você né? é preciso. Você, nas redes sociais, se você é um profissional que quer se destacar, porque as ruas hoje, que antigamente você tinha uma loja de rua. Então, porque ela tinha que estar num lugar onde várias pessoas passavam. Hoje em dia, onde essas pessoas passam? São nas redes sociais, é no Instagram. 24 horas, Elas né? estão ali. Você quer divulgar o teu restaurante? E é isso que a Ellen falou. Você vai divulgar aonde o seu restaurante? Mas é o que a Ellen disse. É o vídeo. A pessoa Sim. quer gravar vídeo. Porque Sim. vídeo hoje é o que há. É o que vende. Até que a inteligência artificial substitua, Sim. vídeo é o que há. A pessoa tem que se expor em vídeo. E é o maior obstáculo, o maior desafio. Sim. E as pessoas tendem a acreditar muito mais naquele profissional que grava um vídeo falando do assunto dele, do assunto Coloca que ele tem E a falando especialidade. com convicção. Sim. Com Isso convicção. muda totalmente, porque ali ele está vendo um ser humano, porque é muito fácil você editar um postzinho, fazer uma foto de estúdio, Sim. com toda a pose, com todos os ângulos, maquiagem e tudo, e botar uma coisa escrita. Isso é muito fácil. Agora, a pessoa ali chegar e falar, Mas daquele até você falou assunto. uma coisa importante agora da questão igual maquiagem, né? A gente vê muitas mulheres, tipo assim, fazendo muitas coisas, criando um monte de condições para elas poderem também estar gravando. Por exemplo, eu não ando, Obstáculos. eu não sou uma pessoa que ando maquiada 24 horas. nem eu. Né? Tipo assim, não ando. Então, assim, então às vezes a gente fica com aquela cobrança, né? Porque às vezes você vê outra pessoa lá, tipo, no lugar, toda maquiada, pronta para fazer um vídeo. E não é sobre isso, né? A gente também precisa ter essa essência, tipo assim, de ser a gente mesmo. Tem que se cuidar, Sim, mínimozinho, óbvio. básico, mas realmente evitando exagero. Porque vira um obstáculo. Aí, enquanto eu não estiver perfeita, vou falar do feminino, porque acho que 99% homem, raramente, vai ter uma maquiagemzinha
uma coisa Você fez básica. hoje já? Hoje não. Não. Mas eu já fiz gravação de vídeo com maquiagem, ficou uma porcaria. Eu prefiro ele sem a maquiagem. Já fiz- fica Ainda bem, melhor. né, gente? Já fiz sessão fotográfica Com em maquiagem. Portugal Ah. com maquiagem. Fiz uma palestra para a Caixa Econômica Federal em Brasília Maquiada. que me maquiaram todo para Derreteu a porque base. gravava em vídeo. Que merda. Não tô acostumado com aquilo, né? Então suava. Mas é porque a pessoa vai criando. Eu tenho que Vira estar perfeita, obstáculo. né? E virou um obstáculo. E a gente nunca vai ser perfeito, gente. Não, aí que tá. Aí você diz, poxa, mas o fulano é perfeito. Mas o ciclano nossa, o visual dele é maravilhoso. Aí você fica sempre naquela, eu não tô no nível, não tô no Sim. nível. Aí nunca se sente confiante para Sim. dar esse passo. E às vezes você tem que estar confiante simplesmente para dizer, cara, é o melhor que eu posso fazer, como diz o Mário Sérgio Cortella. Maravilhoso. Faça o melhor que você pode com os recursos que você tem, tem. até que você tenha recursos melhores para fazer Maravilhoso. melhor ainda. Lembra daquela foto? Eu abraçada com ele, gente. Igual Conseguiu o juntar a mão, ursinho. Gente, ele foi maravilhoso aquele dia Muito comigo, gentil, né? ele foi Nossa, muito ele é gentil. maravilhoso. Bacana. Mas é verdade, a Júnia Bretas também, Sim. ela fala uma coisa que faz muito sentido, que ela fala assim, você pode ser autocrítico, né? Mas você não pode ser autochato. Auto chato. É o autochato, a palavra que, tipo assim, que Chato consigo próprio. porque às vezes a pessoa ela vai se cobrando, que ela fica até doente. E aí ela paralisa também, né? Ela não faz mais nada, porque ela não é boa o suficiente para aquilo. E às vezes você vai. Agora, uma coisa muito importante, Ellen, é a pessoa se conhecer. Sim. Ela tem que saber o que é importante Sim, para pra ela. Porque às vezes ela tá vivendo a vida do outro. Porque você usou a Exatamente. expressão influenciador, né? E eu usei aqui abominavelmente a expressão influenciador. Aham. O fulano é influenciador. O Neymar é jogador de futebol e influenciador, talvez mais influenciador do que jogador de futebol nos dias de hoje. Né? Então ele tá sendo aquilo ali. Aí a pessoa quer aquilo na vida dela. Sim. E ela deixa de prestar atenção nos seus valores Sim. verdadeiros. Às vezes, o que você valoriza, os teus valores, é a tua família, é ter tempo para ler um livro. O valor para você pode ser a tua saúde, o teu bem-estar. O valor para você pode ser o dinheiro também. Sim. Não há Pode Não tem ser. nada de errado nisso. Nada Pode Já. ser. Eu, por exemplo, eu cheguei a algumas conclusões de alguns valores meus. Aham. Um valor é liberdade. Valorizo muito a liberdade. Qualquer coisa que me escravize, me prenda, me limite geograficamente, me limite financeiramente ou me limite em tempo, eu tento me afastar daquilo. É automático, me prejudica também, mas eu conheço o meu valor. Sim. Eu sei que isso é um valor para mim. Ter tempo para eu deitar, ler um livro, isso para mim é importante. Se eu olhar a vida de uma outra pessoa que está vivendo alguma coisa que fantasiosamente ou não me interessaria, eu começo a dizer, então também quero aquela vida para mim. Aí quando eu quero aquela vida para mim, eu tenho que abrir mão dos meus valores. Sim. E aí que entra um grande pecado. É quando você não conhece quais são de fato os seus valores. Você tem que saber, cara, o que é um valor para mim? Pô, família é um valor para mim? Então, cara, se eu faço alguma coisa, eu tô junto com a minha família, dane-se se o outro foi para Tóquio, Sim. ou para a Arábia Saudita, ou para onde quer que seja, dane-se. Eu estou vivendo um valor meu. E eu tenho que estar pleno com essa minha decisão. E às Você vezes ter é a isso sua que faz falta. identidade, né? Sim. Porque não há nada de errado você, de repente, querer se espelhar em alguém. Você admira Sim. alguém que seja um palestrante, Te motiva. Sim. alguém que te motiva. Lógico. Isso é ótimo. E muitas vezes as pessoas, elas só veem o topo, né? Elas não veem o caminho. E sempre quando alguém vem conversar comigo, eu falo, descobre a caminhada. Se você quer chegar até um certo ponto, você quer ser um palestrante, você quer ser um executivo, você quer alcançar alguns patamares da sua vida, pô, isso não há nada de errado, mas veja o caminho, trilhe, pesquise essa pessoa, veja o que de repente Sim. cursos que ele fez, Conheça a treinamentos, biografia se é da pessoa real, também, né? é, a Se é biografia, real. se é real, Se é real. e você começar a aplicar na sua vida o que é um curso que você tem que fazer, faça o curso, Sim. treine e comece a respirar aquilo e veja se realmente esse é o teu caminho. E se não for, você quiser mudar no meio do caminho, tudo bem, mude. Isso é outro problema. E As você pessoas tem que não ter mudam. essa paz Não dentro mudam. de você. Porque é o orgulho, né, Eliane? A pessoa tem Orgulho. orgulho de dizer, mas como é que eu vou desistir? O que a minha família vai dizer? O que meus amigos... Mas aí entra as Dane-se. crenças, né? Mas assim, 2 pontos, né? Um, essa questão do autoconhecimento. É duro ter autorresponsabilidade.
Então, as pessoas não têm autorresponsabilidade. Então, para você ter autoconhecimento, você tem que ser responsável, tem que ser autorresponsável. Então, isso dói. E até dessa questão que a gente está falando, né, de você se inspirar em outra pessoa, o que me levou no curso do Pepe foi justamente o Ricardo, porque eu via ele falando no Empretec, tinham outros dois facilitadores, uma mulher e um homem, que geralmente são. E assim, eles falavam, ninguém prestava atenção. O Ricardo, ele entrava e acabou. Ficava 30 pessoas paradas, né, olhando para ele. E aí, quando eu falei com ele que ele foi o meu, né, mentor, ele né? Vamos foi. dizer assim, E aí eu falei pra ele, eu quero ser você. Em nenhum momento eu queria ser igual a ele. Eu queria, tipo assim, ter aquela energia mesmo dele, porque ele me inspirava. Sim. E aí ele falou comigo, você precisa fazer um curso de oratória. Então, Que assim, bacana. ele me deu o caminho, né? E aí cabe também, muitas vezes, você seguir. Nessa transição também de carreira do marketing para terapia, nossa, já ouvi muitas coisas. Uma vez a mulher chegou pra mim e falou assim, nossa, mas você era tão boa no marketing. Aí eu falei, eu não morri. Eu posso ser boa em quantas coisas eu quiser, ué. Boa. Mas é esse julgamento aí que você estava falando. E às vezes joga um peso, que é isso que é interessante, porque quando você tem consciência do que você é, de quem você é, Sim. e do que você quer para sua vida, esse externo, ele não vai te abalar. E mesmo que ele te abale um pouquinho, você se recompõe. Sim. Porque essa preocupação é que todos nós precisamos estar atentos. Imagina Jogou isso. para mim, opa, isso daí não é meu, isso é Exato. seu. Imagina se ela fala isso pra mim Isso não e é eu já meu. tô naquele processo mais tá assim insegura. e eu falo, não, meu Deus, o É que eu tô mesmo. fazendo da minha vida, pra onde que eu tô indo, não sei o quê. Tô perdida. E muitas vezes também, até dentro da terapia, a gente vê, né? Que todos nós, tá? Me incluo nisso, gente. Né? Porque a gente não tem nenhum Jesus, Deus, nada disso, né? Muitas vezes a gente olha ali e critica alguém ou faz, né? Tipo, tem alguma coisa que incomoda. O que isso tá me incomodando realmente? Aquilo ali é da pessoa ou é meu? E esse questionamento é importante. Né? E Esse se é questionamento dela, é tipo, importante. né? Não tem nada a ver com isso. Agora, se é meu, eu tenho que olhar. Por que o Marcelo aqui tá me incomodando tanto? Tem alguma coisa? Então, a gente não é crítica, é olhar. Por que isso me incomoda? Por que isso me O incomodou? que é que tem por trás desse Se incômodo? permitir pensar. E ter essa Exato. responsabilidade de que você também tá errada, né? Porque o lobo mau é sempre mau se a gente só ouvir a Chapeuzinho, né? Ah, é. Mas é verdade, a Agora vida tem Nietzsche, sempre né? os dois Nietzsche. lados, né? Sim. Né? Não tem muito essa questão, assim. Então, acho que essa responsabilidade, esse autoconhecimento e que você hoje tem e que antes, né, a gente talvez não tenha, os nossos pais não tiveram, e a gente entender que era a consciência que a gente tinha naquele momento, a consciência que os nossos pais também tinham, mas que o autoconhecimento é um caminho sem volta, né? Uma vez que você foi, não tem como você aí voltar. Não tem como, gente. Não, e é uma tem cachaça, como. né? É uma cachaça viciante, porque quanto mais você se conhece, mais você quer se conhecer. E É libertador. como disse Sócrates, é Sócrates? Não, quem disse que só sei que nada sei? Foi Não, Sócrates. aí, Nossa, Vamos ler gente. isso aí. já foi. Nossa. Vê aí no Google. Vamos Não, que eu falei Sócrates, me lembrei do macaco Sócrates do Planeta dos Homens, não tinha nada a ver. Nossa, Ele foi Sócrates. longe, hein? Ele Eu foi lembrei longe. do macaco Não, Sócrates. mas, gente, Mas consulta o Google. Explicar, eu só queria entender. Mas o legal disso que você falou do autoconhecimento, que você vai aprendendo a ter compaixão com você, até mesmo com as tuas falhas, que você fala, poxa, por que eu agi assim? Realmente, eu errei. Sim. Eu errei. E dói. E dói. E você olhar e você começa a perceber o outro, a prestar mais atenção no outro. Sim. Porque você fala assim, caramba, quando você começa a se perceber, ver as suas falhas, começa a ter compaixão, a se perdoar, você começa a enxergar o outro também de uma forma com mais compaixão. Sim. Mas nós só aprendemos isso quando a gente começa a se olhar as nossas imperfeições. Nossas sombras, né? Porque às vezes é muito fácil só apontar o outro, culpar o outro. Peraí, será que eu não posso me olhar um pouquinho, sabe? Eu gosto muito desses treinamentos de imersão, que eu fiz alguns, né? Até foi o Marcelo que me apresentou alguns treinamentos que foram maravilhosos, que é aquela percepção que você tem muito prazer em me conhecer. Muito bom. Muito prazer em me conhecer. Eu não me Ela se conhecia. refere aos treinamentos comportamentais, como o Leader Train, Leader até Train, o você mesmo. você 2, 3, 4. também.
Então E você o se próprio Empretec, rasga. Sim, que é O também- que eu acho interessante é isso, porque realmente parece que te rasga no meio sim. e você entra em vários conflitos e você depois vai percebendo e pegando essas pecinhas e vai encaixando e falando assim, caramba, E você não volta, né? não Muito tem isso, né? Você como. não É. volta. É daqui para frente, né? E eu Então, acredito que é uma temos essa evolução. consciência. É uma Com evolução certeza. constante. Uma coisa que eu queria não deixar de dizer Aham, é a seguinte: aham. muitas vezes a gente pensa que a gente pensa, mas nós não pensamos, nós repetimos pensamentos. Sim, Dependendo do que te influencia, sabe? O que você ouviu da tua família, o que você ouve do meio que você participa, o que você ouve na TV, de onde você bebe aquele conhecimento, de onde você absorve aquele conhecimento, você acaba repetindo frases. com É o que o certeza. chat GPT faz. Sim, Ele só vai montando, ele é uma criação de linguagem em tempo real. Você faz uma colocação e ele vai construindo aquela linguagem, articulando os pensamentos. E nós somos iguaizinhos. sim. Quando nós nos permitimos pensar, desenvolver pensamentos e pegando, entendendo por que esses pensamentos surgem na nossa cabeça, aí a gente consegue ter um controle maior, que é aquilo que a Eliane dizia. Quando você está no inconsciente, obviamente você não tem consciência. Sim. E quando você não tem consciência, você não trabalha, você não melhora aquilo. Agora, quando você tira do inconsciente, traz para o consciente, que é a função da terapia, psicanálise, entre Sim. outras terapias, você tirou alguma coisa que estava no teu subconsciente, no teu inconsciente e trouxe para a mesa. Aí você diz, isso que está acontecendo. Porque normalmente, Ellen, a gente só repete os pensamentos que a gente ouviu. Verdade. Nós somos repetidores. E aí nós temos que ter essa noção que quando nós desenvolvemos a nossa comunicação, a nossa fala, nós desenvolvemos a nossa capacidade de criar novos pensamentos e não simplesmente ficarmos repetindo. Você pode ver em qualquer situação, seja no Big Brother que você está acompanhando, seja em outros papos que a gente vê, são repetições de frases feitas. Sim. Normalmente, É verdade. sabe a pessoa quando diz, eu não levo desaforo para casa. Pronto, isso é uma frase que ela ouviu a mãe dizer e ela repete aquela Dinheiro frase. não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. São Trabalho, crenças culturais que a gente trabalho é trabalha, né? castigo. Crenças São as culturais crenças. mesmo. E a gente não sabe que está só repetindo aquilo. E acha que está pensando. Quando na verdade somos repetidores. Sim. Isso é que era um ponto que eu queria tocar assim, nesse bate-papo sobre saúde mental, que é muito importante você prestar atenção no que você acabou de dizer. Sim. Às vezes nós dizemos alguma coisa, né? Os terapeutas têm essa habilidade. Isso é muito legal. Presta atenção no que você acabou de dizer. É. O que foi? Isso. Mas na verdade, né, tipo, até mesmo dentro do Theta Healing, que é a técnica que eu atuo bastante, a gente tem um curso que chama Digging, né, que é cavar, né, e aí a gente vai trazendo algumas perguntas para a pessoa ir falando. Então, na verdade, quem fala é sempre o cliente. E o que essa técnica traz? Ela traz esse poder de ressignificar. Então, quando a gente tira uma crença, por exemplo, Uhum. dinheiro é sujo, né? Quantas vezes a gente ouviu isso, né? Não põe dinheiro na mesa que vai comer porque dinheiro é sujo. Isso Aí que isso vai você já ficando. fica, né? Empreender não dá dinheiro, você tem que fazer concurso público, né? Tipo assim, algumas coisas que estou falando de crenças de família ali, que o pai fica repetindo às vezes, e aquilo cria na pessoa. E às vezes o próprio filho vai ter um negócio, ele vai falar, tá vendo? Meu pai falou que empreender não dá sucesso. Eu tenho que dar razão ao meu pai que estava certo. Porque E pronto. ele está repetindo ali os pensamentos. Então, quando ele busca essa autorresponsabilidade mesmo, o autoconhecimento, de entender o que é que ele quer da vida dele, né? E às vezes também tinha muito essa questão de pressão, né? Em jovens, 18 anos, tem que saber o que você quer fazer. Gente, calma, né? A pessoa também, ela precisa entender. Só vale se for médico, dentista e advogado, né? Antigamente, gente, é verdade. Engenheiro. Tem essas coisas. Gente. Então, assim, a partir do momento que você vai buscando a terapia e que você começa a entender que aquilo é uma coisa do outro e que talvez aquilo, né, para você não faz sentido. Se fizer sentido, beleza, vamos acolher e vamos trabalhar com isso. Mas ressignificar e soltar. Seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe, seus irmãos fazem tudo. Você vê gêmeos, né, que são diferentes, mas estão ligados, né? Então, tem várias questões que a gente pode estar trabalhando na terapia, mas é preciso a pessoa querer. Sim.
Isso aí também já aprendi, porque às vezes é aquela coisa, a gente tem duas coisas que eu aprendi, gente, doloridas. Uma que a gente não pode mudar o que a gente não tem controle, né? Principalmente quando é no outro. Não, exatamente, que é do outro. Não, o controle do outro É. não tem como a gente mudar o outro, né? Não tem. Gente, e a outra eu esqueci agora. A outra é Mas cuidar a- da memória. A outra provavelmente Mas é a cuidar da terapia memória. realmente é libertadora. É. É libertadora. Eu tô pensando o que é que eu esqueci, Que todo mas mundo- esqueci. todo Daqui a mundo pouco você vai lembrar. Vou lembrar. com certeza. Todo mundo precisa trabalhar, se permitir. Existe um grande, não sei se a palavra correta é estigma, né? Existe uma crença limitante de que psicólogo, psiquiatra, mas ainda psiquiatra, coitado, sofre. Porque, não, é porque tá com problema? Não, Eu quero só entender melhor algumas coisas. Não é que eu esteja com problema mental. não. Eu já procurei psiquiatras que 2 vezes na minha vida, porque eu falava, cara, eu queria entender alguma coisa e talvez o psiquiatra possa me ajudar nesse aspecto melhor do que um psicólogo. Talvez seja uma necessidade A gente de vê alguma- aí o doutor Davi maravilhoso, Maravilhoso. entende? Davi fantástica. esteve aqui, maravilhoso, no Ele é último, muito ele veio querido. fechar a primeira temporada, e a gente também falou muito da questão dos remédios, que às vezes Isso. as pessoas julgam muito. Eu tive num evento dele, foi incrível, um retiro que ele fez, gente, estava assim, lotado, Legal. as pessoas totalmente conectadas, sabe? Sem aquele preconceito de que, é um psiquiatra. Não, gente, é um profissional que tá ali para ajudar as pessoas e de trabalhar junto. Você vê psicólogo falando mal de psiquiatra, gente. Não tem Não nem o contrário, não tem nexo. sentido. Não tem faz nexo Isso, isso é uma coisa que a pessoa tem que entender. Olha, se o teu carro, você comprou um carro, você ama aquele carro de paixão. Você gosta daquele veículo. Aí ele começa a fazer, fazer lá um barulho qualquer. Aí você, não vou levar, porque meu carro é perfeito, não vou levar a mecânico. Aí o barulho aumenta, aí bate máquina. Aí você diz, ué, mas o carro era tão perfeito? Pô, para um pouquinho, leva no mecânico, de repente tem que trocar óleo. Sim. De repente tem que trocar a correia lá do motor, alguma coisa tem que ser feita. E às vezes não, às vezes é só, olha, porque você está acelerando demais de manhã, tem que esperar o motor esquentar. Que seja uma orientação que o mecânico te dê. Mas você precisa. E não fazendo essa comparação tão mecânica, mas o nosso cérebro, a nossa mente, é a mesma coisa. E uma coisa que eu ouvi até da Maristela, né? Maristela é massoterapeuta, né? Maristela, sim, fantástica. Ela tá lá faz no uma Espírito massagem, Santo para agora. mim ela é a melhor do universo. A Maristela bom, né? tocava nesse Nossa, era ponto, a gente dizia, maravilhosa. olha, a gente deve buscar a massagem, não quando está doendo alguma coisa, mas como algo constante, Gente, é um autocuidado também, né? um massagem? autocuidado. Você tem que buscar o quê? Eu vou buscar um massoterapeuta, Sim. para fazer com que, vamos falar assim energeticamente, que a energia retida no meu corpo flua, se libere dos pontos que essa energia está retida. Faz todo Da mesma sentido. forma que os pensamentos que acabam bloqueando algumas energias em partes do teu corpo, e você precisa aliviar E às aquela vezes energia que está culpas que parada. você carrega que não eram nem Pesos, suas, né? são pesos. E eu confesso que até uma certa idade, na minha juventude, eu tinha um certo preconceito, porque de tanto você ouvir coisas negativas, que realmente você vai procurar alguma coisa para fazer, ou Lavar uma louça, lavar né? uma louça, Você vai é louca. arrumar. Bebe uma cerveja. Você é louca. E na caminhada, eu fui percebendo que as pessoas mais inteligentes e geniais que eu conheci na minha vida faziam terapia. É. E eu falei assim, cara, tem algo grandioso nisso. E quando eu fiz a terapia, foi algo assim muito libertador para mim, porque realmente ela ia conversando comigo e foi algo assim tão extraordinário. E muitas das vezes ela me parava assim, ela falava, fala, Eliane. E eu ia colocando para fora. E aí tinha momentos que ela falou, agora para. Você prestou atenção no que você acabou de falar? Olha quanta riqueza E ela tem falava nas assim, palavras, nas entrelinhas. e eu tenho certeza que você não percebeu com profundidade. E ela repetia a frase e falava assim, agora repete o que você falou. E prestando atenção no que Na você sua falou, fala, né? nesses detalhes. E vamos refletir um pouco sobre isso. Nossa, a profundidade, eu confesso que às vezes eu saía da terapia, parecia que eu tinha tomado uma surra. Eu ia para casa, eu falava assim, Marcelo, eu estou muito cansada, eu preciso descansar. Mas era uma sensação, era um cansaço, mas era uma sensação De boa. liberdade, De né? liberdade. Eu Era faço muito 20 boa anos essa já, que eu sensação. tava falando com vocês, né? 20 anos com a mesma psicóloga, com a Patrícia. E, assim, ela me ajudou muito mesmo.
mesmo, sou muito grata, faço até hoje, quinta-feira tem sessão com ela, porque eu acho muito importante a gente ter esse cuidado. A massagem até, eu tenho percebido com o Reiki, que muitas vezes as pessoas que eu atendo, né, em clínicas, na Zen e no Dharma também, quando fazem massagem relaxante, às vezes unem ao Reiki. E também minha massagista maravilhosa, a Áurea, maravilhosa. A Áurea também fez o curso de Reiki comigo porque ela foi sentindo essa necessidade. Então, hoje em dia, tá tendo muito essa dupla, né? A pessoa faz a massagem relaxante ou uma drenagem e ela também já entra com um A Reiki. gente percebe que são E complementares, aí vem as né? energias, assim. Então, tem o toque, né? O Reiki eu geralmente não encosto na pessoa. Mas quando você une, assim, então você sai de lá, tipo assim, já com a energia circulando e livre, né? Tipo, ajuda muito a harmonizar, né? Essa ansiedade, o estresse que a gente vai vivendo hoje no dia a É dia. importante a meditação. Culpas. Muito, Meditação. Um negócio que muito. até o Davi Sender me orientou quando ele me indicou o Muito. aplicativo Calm na É época. muito Acho que só bom. tinha em inglês na época. Aí eu acabei consumindo um pouquinho daquelas meditações do Calm, mas aí já lançaram vários outros por aí, já tem muito conteúdo Tem no assim. Netflix, não A sei se vocês já meditação. viram Um de meditação. Tem de Meditação meditação. guiada. É muito legal, tem para Fantástico, sono, fantástico. é É muito bom. importante, porque às vezes a gente está tão entorpecido pelas redes sociais, voltando para aquele assunto, Sim. é tão entorpecente o negócio, e a palavra é essa, é entorpecente, você Sim. fica entorpecido E é pelo preocupante, consumo, né? porque aquilo ali vicia, como qualquer droga vicia, aquilo vicia, é normal, todos nós passamos por esse consumo responsável ou não das redes Sim. sociais, Porque é um aprendizado. mas aquilo, aquele sim, constante. aquele consumo que eu chamo de entorpecente, porque ele te entorpece a tal ponto que você tem uma fuga naquilo e você desliga do que realmente importa. Que é Sim. pensar um pouquinho. Eu não estou dizendo que você vai planejar a tua vida financeira, planejar teu trabalho, tua carreira, não. É só de você parar e se ouvir um pouco. Sim. Eu fiz uma vez um retiro na Ordem Rosa Cruz, quando eu participei, eu fiz o ERIM, Encontro de Recolhimento Interior. Era maravilhoso, a gente ficava 3 dias em total silêncio. Entrava o ônibus, chegava... Ele, É um não, ele desafio. conseguiu? É, Eu isso é fiquei- um desafio. Alguém gravou esses três aí? Não E fiquei, assim, não consegui. Não, isso aí a gente tem que pedir imagem. eu vou confessar que Imagens. eu vou confessar que no segundo dia o cara me chamou para ajudá-lo, então a gente começou a conversar, ele estragou meu erim. Mas eu tava gostando porque chegou uma hora que eu peguei lá e a gente ficava em celas. Assim como tem aquele convento ali indo para Bicas, tem ali um convento bonito ali, com Imagino. várias cabinezinhas, e a gente ficou num convento em celas. Celas eram quartinhos, né? Aham. Tipo um Ibis Budget, assim. Ela é bem É, ficou pesado, né? silêncio e céu. Ela, o nome é cela. Castigo. Você tava Tinha banheirinho, milho. tinha banheiro. Ninguém via você fazendo as coisas lá, não. Mas tinha lá um banheirinho, Tava de tudo bonitinho. castigo. Você tinha um sanctum, né? Como chama, assim, um lugarzinho para você fazer suas leituras, com vela, com toda a Aham. coisinha. E aí você fazia a tua meditação ali. E chegou uma hora, isso em 24 horas que eu estava ali, eu não vou chamar isso aqui de esquizofrenia, não, mas eu comecei a ouvir a minha própria voz. Porque ela é silenciada, tua voz é silenciada, tua voz é silenciada o tempo todo. E aí você começa a ouvir, eu comecei a ouvir a minha voz. Caramba, eu tenho coisas boas para falar para mim. E coisas amedrontadoras também. Mas eu preciso me ouvir um pouquinho. E aí as pessoas não estão se silenciando. Já foi a TV, já foi o rádio, já foi a internet, o consumo, está sendo a rede social, a inteligência. Oi! Quebrou, gente. Põe na conta da. Gente, aqui, ó. Como é Não, é porque ele falou que ele ficou em silêncio. Aí só que ele ficou nervoso, Ele ficou gente. nervoso. em homenagem ao Davi Mas isso Sender, é Mazel Tov. É, mas eu topo. É E- grego. Desculpa, Diogo. Eu quero outro copo. O meu. Sacanagem, Diogo. Mas então, assim, a gente precisa se ouvir, a gente precisa ouvir a própria voz. Quantas vezes a gente está precisando se silenciar um pouquinho, a gente está entorpecido demais, Sim. sabe? É o dia a dia. Não vou aqui fazer propaganda contra a Netflix. Assiste uma coisa aqui hoje, daqui a 2 dias assiste outra, mas as pessoas estão maratonando. Isso você está calando a tua voz interior porque você não aguenta ouvir a verdade.
Isso é um ponto, assim, bem relevante, A pessoa né? está silenciando porque a verdade está doendo muito e a tua voz interior tem a verdade. E as pessoas têm que parar um pouquinho, meditar. Até que essa verdade seja boa para você. Até que ela Sim. passe a ser boa. Mas você primeiro precisa É a fazer. questão muito da autorresponsabilidade também, né? Que a gente volta nisso também. Tá tudo bem você ver sua série, tá tudo bem você fazer as coisas, mas você tem que ter até que ponto aquilo ali tá te atrapalhando, o que que você tá consumindo realmente, se aquilo faz bem pra você ou não, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, o quanto que eu tô consumindo isso, impor limites também, falar não. Né, para algumas coisas, para algumas pessoas, para algumas situações. Então, muitas vezes isso também atrapalha muito Pessoas que a podem ser gente, né? tóxicas, Sim, né? e isso a gente pode falar de familiares mesmo, né? Tipo, a gente não precisa ir longe. Que às vezes por amor, viu? Sim, Às vezes por te amar, o familiar te prejudica. E ele não sabe. E sim, talvez nem você saiba. sim. Mas ele está querendo o teu bem. Só que para quem só conhece martelo, todo problema é um prego. Mas aí entra muito a questão de, tipo assim, você pode querer o bem da Eliane, óbvio, né? Tudo eu posso querer também. Mas esse bem é bom para ela. É o que ela realmente Entende? está É um apta. bem que faz bem pra gente. É. Mas e para outra pessoa? Então, assim, é até ajudar quem quer ser ajudado, né? Então, tipo, tudo isso tem E uma coisa dentro que faz... disso, teve um período que eu comecei a refletir muito sobre isso. Eu tenho os meus 2 sobrinhos e eu comecei você quer assim aconselhar, você quer conversar, você vai vendo alguma coisa, você quer falar, olha, isso aqui é bom, isso aqui. Só que depois eu comecei a analisar que era como se eu estivesse abafando e não deixando eles falarem. Sim. Porque só eu falo. Mas às vezes eu não permito que eles também falem para realmente expressar. Que para mim, eu posso dizer assim, pô, mas isso que ele está falando, o que ela está falando, não é o melhor para ele ou o melhor para ela. Aí eu já estou podando ele, eu já estou podando ela. Então eu não estou sendo correta. E naquilo eu comecei a me ver, eu falei assim, nossa, como eu não estou agindo bem. Eu não agi Sim. bem. A gente tem um Eu exemplo. preciso melhorar isso. E eu comecei a estimular com que eles falassem. Aí A comunicação. a comunicação deles. Eu falei, eu queria mais que eles falassem do que eu. Aí eu pergunto, e aí, como é que foi a sua semana? Como é Deixa que eles você falarem, tá? né? Como é que tá aí? Você tá se sentindo bem? Correu tudo bem? Isso é- E eu vou dando espaço, não que eu esteja tendo essa resposta deles nesse momento, mas Sim. tudo é o quê? É você ir permitindo, ir treinando, você ir trabalhando isso todos os dias. Que nós aprendemos várias técnicas e não são passes de mágica. Não. Assim como a terapia não é um passe de É um mágica. processo. É um processo, porque, não, eu aprendi essa técnica, vou aplicar e o fulano vai corresponder no mesmo momento? Não. Aí é uma dera. manipulação. Aí é manipulação. Quem dera. Você tem que, é uma coisa que tem que ser trabalhada. E você entender também, porque é como o Marcelo estava falando, muitas vezes as pessoas podem estar até te manipulando. E você entender e observar, olha, fulano está agindo de uma forma para me manipular. Sim. Isso não está sendo bom. E às vezes você não sabe por que você está se sentindo mal. É porque o outro te jogou essa manipulação e você não soube se defender. Sim. E às vezes a defesa não é nem precisa ser verbal, não. É você saber, a pessoa agiu dessa forma, foi o que aquela pessoa achou que deveria ser, só que eu não aceito isso, eu não quero isso para mim. Sim, é o limite. É o E é o que a limite. pessoa dá conta também, né, gente? É. A gente poderia ficar aqui 5 horas já, gente. Essas 5 4 horas, horas, essas mais 4 ou horas já estão bons. menos. O povo aqui Tão bom. Tipo, só falando. Eu queria muito, muito agradecer que vocês vieram, né? A gente nem falou de Portugal, né, gente? Portugal, as pessoas têm saúde mental lá? Não. Não, né? Vamos pra lá. São muito depressivas. Pior que Não, tem... é o Sim. mal que afeta o mundo inteiro. O E a mundo depressão todo, é um dos depressão. maiores males É. de Portugal nesse momento. E lá tem essa questão também, só pra gente poder fechar, tipo, de redes sociais, assim, tão pesado quanto no Brasil, assim, de Tem. saúde mental, de Então, tudo é um isso. mal que afeta todos. O mundo, né? Lá, na época que nós estivemos lá, 2019, 2020, era mais o Facebook do que o Instagram. Sim. É, mais o Mas- Facebook. Mas tem tudo isso, essa competitividade,
inveja, isso Sim. o mundo todo Facebook sofre não é disso. para desabafo, gente. Vá para a terapia. Gente, é Quer demais, desabafar? né? Vai Desabafo pro... no É. Facebook, Não desabafo queime no a sua imagem. Eu amo o Facebook só pelas lembranças, gente. Sou apaixonada pelas minhas Os lembranças. arrependimentos quando você... Não, esses eu não compartilho. Você Os do privilégio que eu Rapaz. trabalho. Nem sei, algumas pessoas também eu já ocultei, assim, pra não aparecer que eu era amiga das pessoas também, tá, gente? Várias. Isso é saúde mental. Tá tudo bem. Né? Tá tudo bem, né? Legal, foi um A gente prazer estar escolhe aqui o que a gente contigo, Sussu. viu. Ai, Ellen. Ellen. Ellen, é maravilhoso. Gente. Eu tenho que agradecer essa oportunidade. Fazia Imagina. tempo que não nos víamos. Muito. Foi um Xícara prazer. aqui, Não, tá? gente. Quietinha. Ah, Mas muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. E é sempre um prazer a sua companhia. é muito bom. Obrigada, Eliane, muito querida. Sempre, Legal. Pepe, maravilhoso. Quem quiser acompanhar aí a gente, Isso, deixa suas redes sociais, cursos. Vamos lá fazer oratória. entra no YouTube, procura lá Marcelo Pepe, Marcelo com 2 L's. Tem vai aquele achar vídeo meu seu da vídeo. blusa vermelha. Ainda quase 2 milhões de acessos. Gente, 2 milhões. Esse vídeo bom. Influenciadores. Ele criticou os influenciadores, mas ele é um verdadeiro Eu- influenciador, Eu gente. estava influenciador. Tava, agora ele Não, tá não autorresponsável. Mas é verdade, o canal é muito bacana, tem muita dica de oratória, de liderança, de comunicação, de networking, é Muitas muito dicas bacana. interessantes. Cursos online também. Curso online eu tenho curso online, estou agora lançando também o Treinador VIP. Gente, É um que novo chique. curso fantástico. Entra lá no meu site, marcelopepe.com, Marcelo com 2 L's, pepe.com, como tá no meu nome, que você vai ver lá os cursos que eu tenho, Perfeito. que são oferecidos. Todos aqueles Então, que querem ser palestrantes, querem se inspirar. querem criar seus É um treinamentos, tem lá um treinamento muito bacana. novo, Querem muito criar um bacana. podcast também? Podcast, não. Querem ser convidados para o Não, criar para podcast. poder falar no podcast, vem, já desenvolver Pra a ser convidado. oratória, não é? Porque ser é aquele ponto que eu convidado. falei, tá? Que você não seja um palestrante, você seja um expert, um especialista, e não um palestrante. Para você Sim. não se apresentar como palestrante, Sim, mas sim como especialista no assunto. É isso que as empresas estão buscando. perfeito. Gente, obrigada por mais esse episódio aqui. Você viu que a gente foi longe. E assim, essa segunda temporada eu quero trazer esses temas bem focados mais até na saúde mental e direcionados também. Então, o próximo a gente vai fazer com algumas perguntas que eu já estou aqui organizando aqui para vocês, com muitos convidados especiais. E eu aguardo por você no segundo episódio da nossa segunda temporada.